Boa noite! Vamos iniciar nossa live de quarta-feira. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre aprender a dizer não. Aprender a... Tô fixando o tema aqui, gente. Vou fixar. Pronto. Tema fixado. Como é que vocês estão? Semana passada não tivemos live, né? O tempo não foi véspera de feriado. E então, véspera de feriado, eu acabo não fazendo live. Detalhe, semana que vem é feriado de novo, quarta-feira. E acho que não deve rolar live de novo. Tá difícil pra gente conseguir a continuidade. Boa noite, Eliana. Esse tema de hoje é muito legal da gente conversar. Boa noite, Rita. É um tema super relevante para a nossa saúde mental. Eu vejo muitas pessoas que sofrem com a dificuldade de se posicionar na vida, tem dificuldade em dizer não, isso traz um sofrimento muito grande. Convidem aí as pessoas, ó, tem esse aviãozinho aí do lado da live, aproveitem para encaminhar, convidar as pessoas para estarem aqui com a gente. Boa noite, Joyce, boa noite, Thaís, pra gente conversar aqui juntas, porque a live não fica salva aqui no Instagram, tá, gente? Depois só fica lá no YouTube. Então vamos estar juntos aqui para conversar. Boa noite, Valdisney, que bom que você chegou. Esse tema é... Boa noite, Celeste. É um tema sempre muito pedido e gera muito sofrimento, né, gente? Como é difícil, às vezes, a gente se posicionar, né? Como é difícil a gente dar o limite pro outro. De onde vem isso, né? Essa necessidade da gente ser aceito, de ser bem visto, de agradar todo mundo. A gente vai conversar já sobre isso. Daqui a pouco eu abro os comentários. Eu fecho os comentários, trago o conteúdo, depois eu fecho o conteúdo e abro para as perguntas, tá? Eu vou tentar não fazer a live tão longa. Eu tô tentando encurtá-la um pouquinho para não ficar tão longa. Enfim, vamos ver se funciona, né? Tentar ser mais objetiva, ficar ali mais em torno do tema mesmo, tá bom? Então vamos lá, acho que a gente já pode ir começando aqui. Quem for chegando junto é só ir... Boa noite, Poliana, é só ir chegando. Lembrem de convidar as pessoas para estarem aqui com a gente, pra gente conversar sobre isso. Eu vou então, gente, já tirar os comentários. Como eu falei para vocês, vou tentar fazer uma live mais enxuta, trazer o conteúdo, depois eu abro para perguntas, tá bom? Deixa eu desativar os comentários. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar, vamos direto ao ponto, trazendo o tema que vocês sugeriram, né? Esses temas eu abri uma caixinha de pergunta pedindo sugestões de temas e vocês sugeriram falar sobre aprender a dizer não. E outras pessoas também sugeriram amor próprio e tudo, e eu acho que aprender a dizer não tem tudo a ver com amor próprio. Então acho que dá pra gente passear por esses temas. Bom, por que é tão difícil falar não para algumas pessoas? Por que a gente não consegue estabelecer um limite, né, onde a gente possa minimamente se respeitar? Porque tem pessoas que são mais disponíveis mesmo, que são pessoas mais tranquilas, que não se incomodam de fazer pelo outro, tá tudo bem, isso não é um defeito. Quando é que eu percebo que isso é um defeito? Quando eu fico desconfortável em dizer não, quando eu não consigo falar aquilo que eu penso, quando eu acredito que eu tenho que fazer sempre pelo outro, e muitas vezes a gente diz não, não diz não, né? A gente diz sim pro outro, mas diz não pra gente mesmo. Porque, não, tá bom, vai, eu posso te ajudar, eu dou um jeitinho, não, eu me viro. Aí depois você fica, ai, eu não acredito, fulano é folgado, não percebe que eu tô ocupada e ainda me pede pra fazer mais coisa, né? E a gente fica culpando o outro porque o outro demanda, quando na realidade a responsabilidade de dizer não ou sim é minha. Né? A culpa e a responsabilidade não é de quem te pede, é de você, é sua, que aceita sem poder aceitar muitas vezes. Então, isso pode se dar por diversos motivos. É sempre um desejo de agradar, né? A gente acreditar que se disser não, o outro vai ficar chateado, não vai gostar de mim por isso, né? Que eu tenho sempre que dizer sim para ser bem querida, bem vista, acolhida no grupo que eu pertenço. Gente, dizer não não é legal, não é confortável, não é uma sensação boa,
a gente ter que negar alguma coisa para alguém, a gente recusar alguma coisa ou alguém. Ao mesmo tempo, ouvir não também não é gostoso, né? Ninguém quer ouvir não, né? A gente fica desconfortável, tipo, poxa, né? Muitas vezes não é legal ouvir não, mas isso faz parte das relações. A gente não pode dizer sim para o outro o tempo todo, né? Inclusive, pessoas que têm dificuldade, a gente não diz não para filho. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer não para filho. E aí isso é uma maneira de você deseducar aquela criança, né? Porque não é porque você ama teu filho que você não diz não. A gente precisa estabelecer limites. A gente precisa ensinar aquela pessoa a agir de uma maneira socialmente interessante. Até porque se a gente diz sim o tempo todo, a vida vai dizer não. E aí a pessoa não vai ter recursos emocionais para lidar com aquela frustração. A gente precisa aprender isso desde novo. As pessoas que não conseguem dizer não, muitas vezes são aquelas que vieram, às vezes, de família muito rígida, com pais muito autoritários, que você não tem voz, né? Que você não pode opinar, que você não pode dizer o que pensa, que você não pode contrariar. E aí você cresce naquele ambiente onde você não pode se posicionar. E você carrega isso para a vida adulta. Você entende que você é a pessoa que tem que ser boazinha e educada e dizer sim para todo mundo. Então a gente precisa pensar do impacto disso na nossa vida, porque isso vai gerar uma sobrecarga e mais do que isso gera um desgaste imenso nas relações. Porque a pessoa que não diz não nunca, ela diz sim para tudo, vai chegar num ponto que ela não vai mais suportar aquela pessoa. Ela vai ficar exausta, porque ela não conseguiu estabelecer um limite e aí ela começa a achar a pessoa folgada, abusada, e como ela não consegue dizer não, ela tende a querer cortar a relação, por exemplo. Né? Se eu não sei dizer não e tenho, sei lá, uma amiga que me demanda muito e que eu sempre tenho que estar disponível e eu não consigo me posicionar, vai chegar um ponto que eu vou falar, ai, não sei, fulana é chata, fulana me suga, fulana não tem limite. Mas será que ela não tem limite ou eu não mostrei qual era o meu limite? Então isso é muito interessante da gente observar também. A gente acredita que dizendo sim para tudo, a gente vai estar criando vínculos interessantes. Na verdade, o efeito pode ser o oposto. Pode gerar um desgaste tão grande na relação, pode acontecer de você não suportar mais aquela relação, porque a pessoa te demanda demais e você não consegue dar o limite. Então daqui a pouco você não quer mais saber. Você precisa se afastar e romper com a pessoa, porque você não consegue o equilíbrio de dizer não, hoje não dá, não, infelizmente não. Aí de repente, sei lá, uma pessoa que te pede dinheiro mais de uma vez e não te paga, e você não sabe como dizer não, né? Então são às vezes pequenas coisas, às vezes coisas grandes, mas de qualquer maneira vai aquilo, ó, que vai desgastando a relação. E aí a pessoa acredita na imaginação dela que ela dizendo sim, ela está fazendo um favor para aquele relacionamento. Na verdade, ela está contribuindo para o processo ser muito mais pesado e desgastante para ela. Então isso é muito interessante, porque a gente não costuma enxergar dessa forma. A pessoa que diz sim o tempo todo, ela acha que, não, mas né, você fica ali sem saber, não quer incomodar, você não quer gerar aquele conflito na relação. Gente, mas os conflitos, eles existem até para o crescimento. A gente precisa ter essas negociações constantes nas relações. A gente precisa muitas vezes entrar num conflito, né? Não é legal, não é gostoso, mas a gente precisa passar por isso, né? Se você permitir, por exemplo, eu falo filho porque eu acho que é um bom exemplo. Se eu não consigo dizer não, como é que eu dou com um filho? Como é que eu não... Isso, gente, é muito comum, tá? Mães que não conseguem dizer não, mães e pais, né? Pessoas que não conseguem dizer não para os seus filhos. E a gente está prejudicando o filho quando a gente faz isso. Isso não é legal. Você ser aquela pessoa que super protege, que faz tudo pelo outro, que está sempre servindo, que demanda pouco, que oferece em excesso, isso não é legal. Não é legal. Primeiro que você vai estar sempre numa sensação, porque a gente se doa em excesso, mas não é de graça. A gente espera um retorno disso, nem que seja no reconhecimento. Ai, gente, só um minuto, que tem uma barulheira, é avião e ambulância. A gente espera que o outro reconheça
aquele esforço que a gente está fazendo. Só que ele não vai reconhecer, porque ele não sabe o esforço que é. Né? Você diz sim sempre. E aí a outra pessoa acha que tudo bem. Se você não quisesse fazer, você não faria. Se você está fazendo é porque está tudo bem. Então ela acaba não reconhecendo esse teu esforço. Só você sabe que é um grande esforço, que você está abrindo mão, muitas vezes, de fazer algo por você para atender uma outra pessoa, e aí a outra pessoa mal e porcamente te agradece. Aí você fica, poxa, me lasquei para ajudar a pessoa e a pessoa não está nem aí. Então, assim, não faça para o outro além do que você pode. Porque quem não diz não, ela tá fazendo além, né? Ela não consegue dizer que naquele momento não pode. E como que eu digo não, né? A pessoa às vezes não sabe nem como dizer. Gente, é simples, né? Ah, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Ah, infelizmente eu tô muito enrolado no meu trabalho aqui, eu não vou poder pegar mais essa demanda que você tá me dando. Ou então, ai amiga, hoje não vai dar. Eu realmente gostaria, mas não vou poder. A gente dá esses cortes com a educação. Falar não é ser grosseiro. Falar não é dar um limite de maneira ríspida. Falar não é falar não. É você ter uma posição, é você se proteger minimamente. Entendendo que o limite ele é necessário nas relações. Quando a gente não dá esse limite, a gente se perde até de quem a gente é. Né? Se de repente, sei lá, você gosta de comer churrasco e aí você começa a sair com uma pessoa que só gosta de massa. E aí a pessoa toda vez, ah, não, vamos comer massa. Você, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouco você até esquece quem você é, do que você gosta, porque você faz só pelo outro. E aí um dia essa relação termina e você fica ali tendo que se reencontrar, porque você se perdeu naquela relação tentando agradar o outro, deixando de ser quem você é. E não tem coisa melhor na vida do que a gente ser autêntico. A gente ser quem a gente é. E não a gente ser alguma coisa que vai agradar o outro, no nosso imaginário, né? E é só no nosso imaginário, porque o outro nem sabe o tanto de concessão que a gente está fazendo, o tanto de esforço e sacrifício, o tanto que a gente está abrindo mão de coisas que são valorosas para a gente. Então, primeira orientação é: não abra mão daquilo que é valoroso para você. Né? Fazer algo por alguém é ótimo, é necessário, né? Nós somos seres sociais, a gente tem esses vínculos sociais e a gente precisa cultivar as nossas relações. Isso pressupõe um investimento nosso nessa relação. Porém, faça um investimento dentro daquilo que é razoável para você, não se doando além do que você pode, né? Sabendo respeitar o teu limite. Se você não pode fazer determinada coisa, seja por qual motivo for, não faça. Se você diz sim pro outro, mas por dentro você tá, putz, não devia ter aceitado, né? E eu vou falar para vocês, eu já fui essa pessoa. E de vez em quando eu sou essa pessoa que tenho dificuldade em dizer não, né? Eu tenho essa coisa de, né, como eu sou muito pragmática, eu sou uma pessoa muito focada em solução, então eu dou meu jeito. Eu sempre acho que eu vou dar meu jeito e muitas vezes, principalmente no passado, hoje em dia bem menos, mas de vez em quando ainda acontece, né, de você fazer alguma coisa e falar, putz, por que eu não falei? Por que eu permiti que essa pessoa fizesse isso? Por que eu não falei que aquilo não ia aceitar? Né, já aconteceu, assim, mais de uma vez, né, de eu ficar... Recente, tá? No passado, muitas vezes. Mas, recentemente, já aconteceu em situação de trabalho e depois eu ficar, assim, muito danada da vida comigo. Porque eu não disse não para uma situação e depois eu fiquei com muita raiva de mim. Muita raiva de mim. Não pelo fato em si, mas por eu não ter falado. Que era uma pessoa folgada. Que estava, assim, agindo comigo com total desrespeito. Desrespeito, assim, em relação a não levar em conta o meu profissionalismo, a não levar em conta que aquilo estaria me afetando negativamente, uma pessoa que só estava vendo o lado dela, e de repente a pessoa... Eu deixei aquilo acontecer. E aí eu não tinha raiva do outro, eu tinha raiva de mim, porque eu permiti. Quando eu não consegui falar, não, isso não. Não, hoje não, né? Da outra vez foi você, dessa vez sou eu. Eu não consegui. E aí eu fiquei com muita raiva de mim. Eu lembro dessa sensação, assim, a pior sensação, né? Eu devia ter falado. Eu devia ter falado.
né? Porque isso é um exercício que eu vim desenvolvendo ao longo da minha vida. Quando eu era mais jovem, eu já falei aqui pra vocês muitas vezes que eu era muito insegura, que eu era muito tímida, eu fui uma criança muito tímida e eu fui uma adolescente muito tímida e muito mal vista pela minha timidez, porque eu era uma adolescente tímida e não me relacionava muito em alguns ambientes. Em alguns ambientes eu tinha um monte de amigos, no condomínio que eu morava, era uma farra, era ótimo. Agora, no colégio eu tinha muitas dificuldades. E as pessoas me viam como metida, como, sei lá, arrogante, e eu só era tímida. Enfim. E eu não conseguia me posicionar, né, pela minha timidez. Então eu era aquela pessoa que acabava deixando, porque eu não conseguia, eu não tinha autoestima o suficiente. Né? Tem a ver com a autoestima. Quando eu falei pra vocês que falar não tem a ver com a autoestima, é porque eu tenho que estar segura. Eu tenho que estar segura para poder dizer não e lidar com a rejeição do outro pro meu não, por exemplo. E eu lembro de muitos momentos da minha vida ter engolido em seco, assim, situações que eu devia ter falado. Mas quando eu era jovem, eu entendo, e isso também faz parte do processo da gente aprender a dizer não, é a gente aprender a se perdoar pelos nãos que não conseguiu dar ao longo da vida. Isso é muito importante. Eu não posso ficar me remoendo e me culpando, porque isso vai me colocar cada vez mais para baixo. Eu não posso ficar presa nessa emoção. É entender que, por exemplo, eu deveria ter dito muitos nãos ao longo da minha vida, em situações variadíssimas que eu já passei, e eu não conseguia me posicionar e acabava entubando um monte de situação, enfim. E é lógico, a gente vai aprendendo, né? Hoje eu sou uma mulher madura e de vez em quando, se bobear, eu tô lá dando sim quando deveria dar não, né? Assim, é uma tendência que a gente tem que estar vigilante, né? Tudo bem a gente ser uma pessoa mais generosa de ações, né? De atitude. Eu sou uma pessoa que, não, tá bom, tudo bem, não, deixa que eu faço. Eu sou uma pessoa que tendo a ser assim. Tá tudo bem, desde que isso não me gere um sofrimento. Se me gerou sofrimento, não tá tudo bem. Se eu tô fazendo isso e tô esperando um reconhecimento que não vem, não tá tudo bem. Se eu tô fazendo isso e tô deixando de fazer algo que é importante pra mim, pra fazer algo por alguém que não tem a menor importância na minha vida, né? A gente tem que pesar isso tudo. E uma das coisas importantes da gente aprender a dizer não, que tem a ver com o fortalecimento da autoestima, é a gente também saber olhar para trás e se perdoar pelos sims que a gente deu ao longo da vida, né? Naquela fase era o que era possível para mim dentro dos recursos que eu tinha. Não adianta eu olhar para trás e falar, eu fui uma trouxa, eu fui uma idiota. Não adianta. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho uma boa autoestima, hoje eu tenho, né, segurança para me posicionar. Naquela época eu não tinha. Então não adianta olhar para trás e ficar se amargurando, né? É olhar e ver de que forma você vai caminhar daqui para frente, né? Como que eu faço isso? Como que eu começo? Começando, né? Dizendo não. O primeiro não vai doer. Vai doer em você, vai doer, porque isso é muito comum, tá, gente? Pacientes que entram em terapia, que têm dificuldade, isso é muito, muito interessante até de acompanhar. Paciente que é muito bonzinho, que não sabe dizer não, quando começa a fazer terapia e começa a se posicionar, começa a enfrentar um desconforto. Aí né? Aí são as pessoas que convivem, nossa, tá fazendo terapia, não tá te ajudando em nada, hein? Você tá ficando cada dia pior. Porque a pessoa começa a dar limites. E aí ela começa a gerar um incômodo, principalmente naquelas pessoas que estavam acostumadas àquela outra que só dizia sim para tudo. Né? Você se acostuma com aquela pessoa que está sempre disponível, que não se indispõe com nada. E aí quando ela começa a fazer terapia, não é que a terapia vai fazer dela uma rebelde. Não, ela começa a aprender a se posicionar. Até onde ela vai permitir que o outro chegue com ela. E ela vai gerar um desconforto temporário, até as pessoas entenderem que a coisa mudou, né? Então isso é muito comum. Você vai ter que, quando você começar a dizer não, você vai ter que sustentar um pouco esse desconforto. Não existe mudança sem desconforto. Esquece. Suporta, sustenta, né? Você vai estar ali naquela relação, vai surgir um desconforto porque você vai começar a dar uns limites e a pessoa vai falar, nossa, estranho, né? O que eu te fiz para você me tratar assim? Porque ela vai perceber uma diferença. E tá tudo bem, você sustenta esse desconforto
e vai aprendendo. É interessante também que algumas pessoas, depois que começam a dizer os primeiros não, se empolgam e dizem não para tudo. Aí os sims desaparecem, né? Você começa a ver que, depois que você começa a dar um alívio, você começa a não aceitar nada, você pode perder um pouco a medida e dizer não quando podia ter dito sim em algumas situações, né? Tudo você começa a achar meio abusivo e aí você entra vai pro outro polo, né? Sai da pessoa que não dizia não nunca para dizer não para tudo. É normal isso também. Né? Com o tempo você vai ali encontrando um meio de caminho, um equilíbrio, você vai conseguindo se ajustar de acordo com as situações, de acordo com a tua fase, com o teu momento de vida. Isso faz parte do processo, né? Não desistam quando vocês perceberem que as coisas estão assim, né? Então, exercitar isso é fundamental para a autoestima. Quando a gente começa a dizer não, né, muitas vezes a gente fantasia que um não pode causar um impacto muito pior do que ele causa efetivamente. Às vezes você diz não achando que aquilo vai ser um ladeira abaixo e de repente não é. De repente não é, a pessoa, não, tudo bem, ok, então vou ver com outra pessoa. Né? De repente a pessoa recebe aquilo e tá tudo bem. Então às vezes a gente fantasia muitas coisas também, que se eu disser não, eu vou sofrer uma rejeição por parte do outro, ou o outro vai sofrer muito pelo meu não. E não, gente, as pessoas dizem não constantemente na vida. A gente recebe não, a gente diz não, isso faz parte, né? A gente estabelecer esse limite. Porque se a gente não estabelece, entendam isso, a nossa relação tende a se deteriorar com o tempo. Porque não dá para sustentar uma relação onde eu tô sempre cedendo a vida inteira. Vai chegar num ponto que eu vou falar, não suporto mais essa pessoa. E a culpa muitas vezes não é do outro. É a forma como eu estou na relação. É a forma como eu permito que as pessoas cheguem. É a forma que eu permito ser tratada. Né? Se eu não estabeleço limite, ninguém vai estabelecer, gente. Entendam isso. Se eu não me respeito, quem é que vai me respeitar? Se eu mesma permito um monte de coisa, por que o outro também não vai fazer, não vai permitir? Né? Isso é fundamental da gente entender. A culpa não é do outro, os outros são terríveis, são folgados. Até tem uma outra pessoa de bom senso que, mesmo você dizendo sim, a pessoa, desculpa, eu tô vendo que você tá enrolada. Não, deixa que eu me viro. Né? A pessoa vai ter aquele bom senso, mas não é todo mundo. Né? Tem pessoas que realmente... se você disse que tá tudo bem, então tá tudo bem. A pessoa não vai achar que tá sendo demais, porque ela acha que se fosse demais, você diria. E como você não diz, ela não percebe. E aí ela segue fazendo e abusando e sendo folgada, né? Então, e fora que as pessoas que são muito boazinhas, elas são vítimas fáceis de pessoas abusadoras também. Pessoas que não conseguem impor limites têm um risco maior, são mais vulneráveis para entrar em relação onde o outro é muito tóxico, muito abusivo. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Se eu não me proteger, quem é que vai me proteger? Tinha uma frase dessa num desenho, né? Quem irá me proteger? Tinha um negócio, não sei se era o Chapolin Colorado, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, eu quero trazer esses dados para reflexão, assim, né? E a cada não que a gente passa a dizer, isso vai fortalecendo a nossa autoestima. Até porque quem gosta de você, por quem você é, vai permanecer do seu lado. Quem se afastar de você porque você disse não, é porque só estava ali pela sua bondade excessiva. Não são pessoas que realmente, verdadeiramente gostam de você. Ninguém vai se afastar de você porque você não está 100% disponível. Isso não existe. Isso não existe, porque ninguém é 100% disponível. Ou não deveria ser. A gente tem que se colocar. Isso não é egoísmo não, tá, gente? Não é narcisismo eu priorizar a minha saúde mental. Não é. Eu poder fazer pelo outro é maravilhoso, desde que isso não me custe um preço alto demais. Essa é a medida, né, que a gente precisa dosar. Muitas vezes a gente se doa excessivamente, às vezes até com pai, com mãe, com irmãos, com parentes, com filhos, né? Aquela mãe que se doa excessivamente, aí quando o filho cresce, mete o pé. Aí a mãe fica, eu fiz tudo por você, eu abri mão da minha vida por você, e é isso que você me dá em troca? Gente, você fez por escolha sua, você não pode cobrar do outro um comportamento que é seu, né? Eu não posso cobrar do outro um comportamento que eu tô tendo. Eu fiz isso por escolha minha, eu não precisava ter
aberto mão de um monte de coisa. Eu abri por escolha minha, eu não posso exigir que a pessoa retribua na mesma moeda, porque senão eu vou viver infeliz, porque cada um é de um jeito, né? Existem pessoas que vão retribuir, e isso é maravilhoso, e existem aquelas que vão pensar, não fez mais do que tua obrigação, não pedir para nascer. É esse nível de abuso que pode chegar. Então a gente precisa realmente fazer pelo outro aquilo que a gente faz por amor, que a gente faz porque tá tudo bem fazer. Eu tinha uma paciente que era assim extremamente generosa, ela era até enfermeira. Você vê que a própria profissão já é de cuidador. Então ela era aquela pessoa que dava conta da mãe que estava doente, ela tinha uma irmã que também tinha problema de saúde, ela era aquele pau para toda a obra, aquela pessoa da família que tá sempre ali ajudando, cuidando, fazendo, não sei o quê. Mas tá tudo bem, ela tinha prazer nisso, ela gostava de se sentir útil para aquela família. Não era um problema, desde que, óbvio, né, aquilo não tomasse uma dimensão de atrapalhar a vida dela inteira. E tá tudo bem ela ser essa pessoa generosa, né? Tem pessoas que são assim, que se doam mais por características de personalidade, são mais cuidadoras, são mais atenciosas com o outro, tá tudo bem. Desde que isso não te custe um preço alto de você, sei lá, se dedicar tanto para tua família que você abre mão das suas relações pessoais, por exemplo. Ou de você se dedicar tanto a qualquer coisa na tua vida que sugue toda a tua energia e não sobre nada para você, né? Exercer o autocuidado, aprender a dizer não, a respeitar o próprio limite, a se perceber. A gente precisa se conhecer. Muitas vezes a gente nem percebe que está extrapolando o nosso próprio limite. A gente não percebe. A gente está exausta fazendo um monte de coisa e na hora que para você... Por que você fez isso? Mas por que você fez aquilo? Às vezes a pessoa nem percebe. Ela está tão acostumada a fazer tudo por todo mundo que ela nem se dá conta que aquilo é motivo de sobrecarga. Que aquilo ali, né, que o fato dela estar sempre disponível, dela não conseguir dizer não, dela querer dar conta de tudo, dela achar que tem que dar conta de tudo, ela não consegue dizer não, ela sente culpa, porque de alguma forma ela atribui a ela toda essa responsabilidade de ter que dar conta da vida de todo mundo. E aí quando ela faz, ela entende que aquilo é responsabilidade dela, ela nem percebe que não é. Que tem coisas que ela não precisaria fazer, que ela poderia delegar, que outras pessoas poderiam fazer, que tem coisas que a gente não tem que fazer, né? Não tem que, a gente até pode, mas não tem que assumir um monte de responsabilidades. Gente, isso gera uma carga emocional gigante, gigante. Depois a pessoa tá aí ansiosa, estressada, tá no nível ali, tá no talo, e não sabe por quê, não consegue identificar, mas a vida inteira eu fui assim, claro, uma hora a conta chega. A gente pega ali, ó, estica, 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 uma hora arrebenta. Aí quando arrebenta você fica, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu tô assim? Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô assado? Aí você dá uma puxadinha e fala, observa isso aí. Olha a maneira como você tá nas relações. Ou você é aquela pessoa que daqui a pouco evita relacionamentos, né? Porque eles te demandam tanto e você não consegue se posicionar de maneira mais assertiva e mais firme, que você prefere não se relacionar. Porque quando você tá nas relações, você se doa tanto que você não consegue dizer não, você se mistura com o outro, você acha que você tem que fazer tudo para agradar o outro. Então, às vezes, é melhor nem se relacionar, porque aquilo vai te tirar uma energia tão grande que você não está nem disposto, né? Isso é muito interessante da gente pensar, né? As diversas formas que essa falta de limites, essa necessidade que a gente tem de dizer sim para todo mundo, o tanto de prejuízo que isso pode estar causando na nossa vida, na nossa saúde mental, nas nossas relações, que a gente tanto deseja manter dizendo sim e que a gente tanto favorece que ela se desgaste quando a gente não dá limite. Pensem nisso. Eu agora, ó, tô sendo bem breve, bem objetiva, tô de parabéns comigo mesma. Vou abrir aqui os comentários pra gente bater um papinho, pra vocês se posicionarem, tirarem dúvidas, o que vocês querem ouvir, falar, perguntar. Me perguntem, comentem. Parece simples, né? Mas dizer não gera culpa pra caramba. A gente sente culpa, a gente de alguma maneira acredita que a gente tenha que fazer. Walt Disney, às vezes me sinto bem em dizer sim para as pessoas. Será que isso é uma maneira de ser validado para ser aceito? É um defeito? Walt Disney, não é um defeito. A gente servir alguém é bom,
é legal, né? A gente se sente bem quando a gente ajuda pessoas, né? Eu, como psicóloga, que o diga, né? É muito prazeroso poder ajudar, poder dizer sim, né? Se é uma coisa que te faz bem, tá tudo bem, não é um defeito. É uma característica. Tem pessoas, como eu falei, essa minha paciente, que era a pessoa que fazia tudo e ia na casa de um, na casa de outro, ela tinha uma logística da família que ela mesma fazia e tal, e estava tudo bem para ela não se queixava disso, né? Não era um defeito que ela queria corrigir, era a maneira que ela tinha de funcionar. Então se você se sente bem, esse é sempre o parâmetro, gente. Isso me gera sofrimento ou me gera bem-estar? Né? Se eu faço e estou me sentindo bem, maravilhoso. É igual o trabalho voluntário que as pessoas fazem, né? Elas vão servir o outro. Isso gera retorna muitas vezes pra gente como bem-estar. Isso é uma coisa, não saber dizer não é outra. Amo ser generoso. Que bom, Walt Disney. Boa noite, Maluzinha. A generosidade é uma característica boa, né? Ainda mais num mundo tão egoísta, né? Embora as pessoas sejam ingratas, mas me faz bem. Esse que é o ponto. Quando a gente faz o bem, porque é uma coisa que faz bem pra gente, a gente muitas vezes nem espera reconhecimento ou retorno. A gente faz porque o ato de fazer o bem já é um retorno pra gente de realização pessoal. Você não espera nada do outro. A gente faz porque aquilo, o próprio ato já é bom, né? Maluzinha, eu sou assim no trabalho. Minha patroa, de tanto dizer sim, ela acha que é obrigação minha fazer tudo que ela quer. Quando comecei a cortar, ela fala que eu só ando na minha vida. Na minha via. Maluzinha, é difícil, né? É difícil a gente estabelecer os limites, mas é necessário. Eu lembro da tua história, que você já me contou. Eu acho que era a tua história, né, da patroa. Eu lembro que ela era muito abusiva com você, né? Ela exagerava nas demandas, né? E estabelecer limite é importante até para você se manter no trabalho. Porque se você não consegue estabelecer o limite, daqui a pouco você tem que sair do trabalho, porque fica insuportável. Por isso que o limite é tão importante. Cactu, parabéns pela live. Obrigada. Exatamente, perfeito, que bom. Irretocável. Ai, obrigada, que bom, fico feliz. Fico bem feliz, que eu acho que a ideia é essa, né? Que vocês possam aproveitar um pouco do conteúdo que eu trago aqui, que vocês usem para a vida de vocês mesmo, para reflexão, para mudança, né? Para a gente poder repensar a nossa posição na vida e o quanto que a gente está favorecendo a nossa saúde mental ou prejudicando, dependendo da maneira que a gente se posiciona. Né? Então, pensem nisso, né? Ela é abusada. Eu lembro, Maluzinha, eu lembro de anos atrás, né, que você falava comigo, já tem tempo. Cactu, fui como você também, adolescente tímida e boazinha. Hoje em dia, às vezes, me pega um pouco agressiva. Achar essa medida, né, que é importante. O que é esse um pouco agressiva, né? Se é uma coisa contextualizada, né, alguma situação que te deixou irritada, verdadeiramente. Mas, por isso que a gente tem que olhar para trás e se perdoar também, né? Do tipo, eu era insegura, tolerei um monte de coisa, no trabalho eu já sofri assédio moral. Pois é, isso é grave, né? Bem grave. A gente tem que realmente conseguir se posicionar, principalmente nessas situações mais sérias, né? De assédio moral, enfim, né? Não tem condição. Vocês têm mais alguma questão para colocar, gente? Podem perguntar se tiverem ainda alguma coisa. Juliana, olá. Às vezes a gente diz não e é vista como grossa, infelizmente. Pois é, Juliana, aqui no Brasil isso é muito cultural, né? A gente tem muito essa coisa, né? Ninguém diz não, né? A gente tem que estar sempre ali com um monte de justificativa. Tem gente que mente, para não dizer não, mente, cria situações, né? Eu tinha uma conhecida que era assim, se eu marcava um negócio com ela, aí em cima da hora, ao invés ela não dizia, não vou, tô cansada, não quero. Não, ela dizia, não, claro, vamos fazer. Aí em cima da hora, eu não tô passando bem, tô com uma cólica. Aí eu já via que era mentira, sabe? Por que a pessoa não disse não antes? É muito melhor. Ai, não, amiga, hoje não vai rolar e tal, né? Mas é uma coisa que realmente a gente aqui tem muita dificuldade em dizer não. A gente sempre tem que ser sempre muito alegre, muito acolhedor, muito solícito, muito simpático, aí falar não. Em outros países é muito comum. Você vai e convida a pessoa, você quer almoçar na minha casa? Vamos almoçar junto, você quer ir lá em casa? Não. Aí você fica,
Gente, que grosso, né? Só não. Ele falou, não quer ir na tua casa. Aqui a gente é cheio de 9 horas, né? A gente é cheio de malemolência porque tem dificuldade de ser mais firme. É claro que a gente não precisa ser grosso, né? Mas falar não é ser grosseiro, né? Falar não, infelizmente eu não posso te ajudar. Né? A gente pode experimentar essas coisas. Não, dessa vez não vai dar. Eu acho que você deveria falar com outra pessoa. A Luzinha, nossa, eu fico irritada, mas tento melhorar. Mas eu tenho que me valorizar. Sim. A gente tem que se valorizar, né? O outro, quando não respeita os nossos limites, a gente se sente muito desvalorizado, né? Só que a gente que tem que estabelecer de maneira muito clara. Isso facilita as relações, né? Na verdade, quando a gente é muito claro até onde o outro pode chegar com a gente, isso facilita as relações. Boa noite, Ivonete. A gente não tem que ter receio disso, né? Até porque é aquilo, se a pessoa não suporta teu não, ou eventualmente pode surgir um não e a pessoa não suporta, é porque ela não gosta de você verdadeiramente, né? Quem gosta verdadeiramente do outro não vai se afastar ou ficar melindrado ou ficar muito magoado só porque o outro falou que naquele momento não, que naquele dia não, que infelizmente aquilo não pode ser feito, né? A gente tem que ter... E aí a autoestima é tudo, né? Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente consegue sustentar um pouco esse desconforto do outro e tá tudo bem. Porque quando a gente quer evitar o desconforto no outro, a gente traz o desconforto pra dentro. A gente não faz ele acabar, né? Essa que é a questão. Para não dizer não pro outro e deixar o outro meio desconfortável, eu digo sim e deixo o desconforto pra mim. Isso é justo? É uma coisa da gente pensar. Será que isso é justo, né? Quando eu não digo não pro outro, eu digo não pra mim mesma. Né? Eu tô dizendo, não, Adriana, agora você não vai porque você se comprometeu a fazer alguma coisa com outra pessoa, né? Você tá se comprometendo com o outro. Então, o não, ele tá dito, só que não pro outro, mas sim pra você, né? Isso é verdade. Pois é, Lala. Rita, já fiz tudo para muitas pessoas. A terapia me ajudou e hoje faço quando posso e para quem eu quero. Acharam estranho a minha mudança. Exatamente, Rita, é isso aí. É isso que eu falei, né? É engraçado que a pessoa, quando tá em terapia e começa a estabelecer essas mudanças e tal, as pessoas que estão à volta costumam a ficar resistentes, né? De falar, nossa, essa terapia, pelo jeito, não tá te fazendo bem, não, né? Às vezes, quando é uma pessoa que depende de outra, né? Às vezes até tira da terapia, é bem complicado. Mas é tão bom, gente, depois que você aprende a se posicionar de uma maneira mais saudável, a se respeitar, a mostrar para o outro que você deve ser respeitado, isso é tão libertador, e isso depende muito do autoconhecimento, de uma autoestima adequada, e a gente vai aprendendo agindo, fazendo, estabelecendo os limites, dizendo não quando precisa, mostrando ali mais ou menos como a gente quer ser tratado, né? Fortalecer a autoestima é fundamental, e isso pode se dar a qualquer momento na vida, né? A autoestima ela é muito construída ali na infância, mas a gente pode a todo momento fortalecer e melhorar, né? E aí, gente, só para finalizar, Henri, vivo isso com meu marido. Antes da terapia eu nunca tinha coragem de dizer não. Hoje eu falo não quero. É isso aí, Henri. É isso aí. E ele tem que sustentar isso, né? Se ele tá com você porque você só diz sim, então ele não tá com você. Ele tá com uma versão tua que você criou para poder estar naquela relação, né? A gente tem que estar inteiro com o outro, né? Da forma como a gente é, autêntico, sendo quem a gente é. A melhor coisa da vida é a gente poder ser quem a gente é. A gente falar o que a gente pensa. Isso é muito bom, né? Muitas vezes isso parece tão simples, mas, gente, muitas vezes a gente não consegue, não consegue ser quem a gente é. Quantas pessoas não sentem isso? Né? De estar num ambiente de trabalho ali, de repente, muito preocupado com a tua imagem, com o que você vai dizer, e aí você não fica à vontade, você fica naquela tensão. Isso é muito ansiogênico também, né? Então, a gente ter a tranquilidade de poder ser quem a gente é, a gente poder se posicionar, isso é muito libertador mesmo. Então tá, gente, eu acho que a gente pode já começar a finalizar. Ah, Roseli, deixa eu ver. Meu irmão sempre foi assim, não sabe dizer não e assim as pessoas acabaram abusando dele. Pois é, Roseli, tem gente que é assim, né, que não consegue
dizer não e acaba depois... A gente que tá em volta dá até agonia quando vê, né? Do tipo, gente, deixa de ser bobo, né? Diz que não dá. Walt Disney, parabéns pela sua explanação. Muito obrigada sempre pelos seus ensinamentos, ainda mais com esse sotaque lindo. Obrigada, Walt Disney. Aline, verdade. Maravilha de live, gratidão. Obrigada, Rita. Gente, então é isso. Ó, semana que vem, eu acho que é semana que vem? Não. Ou a outra, eu acho que é a outra. Eu vou abrir as vagas do programa Sintonia. Gente, são vagas limitadas. Se vocês querem fortalecer a autoestima, lidar melhor com a tua ansiedade, o programa é perfeito para isso. Eu criei o programa, são 6 módulos, é muito bacana. E vão ter as lives fechadas, só o grupo do programa comigo, né, onde eu vou orientar vocês ao longo desse processo de autoconhecimento por 6 semanas. É muito, muito bacana. Então fiquem atentos que vai abrir em breve. Tem o link na bio com maiores informações. Se informem lá. Vou fazer. É isso aí, Rita. Você vai amar. As pessoas, os alunos que fizeram, depois eu vou ver se eles podem... Tem depoimentos antigos, mas eu vou ver se eles podem falar alguma coisa. Foi muito transformador quando eu abri lá em 2020. E é uma grande oportunidade. Eu fico o tempo todo pensando em criar alguma ferramenta que eu possa... alcançar um número maior de pessoas, porque no atendimento individual eu vivo com a agenda fechada, você tem um limite, não tem como. E com o programa eu consigo atender um número maior de pessoas e é muito, muito engrandecedor. Se você tem problema com a autoestima ou com a ansiedade, vai ser muito bom. É um processo de autoconhecimento assim incrível. Tá bom? É isso então, gente, ó. Semana que vem vamos ver, eu não sei ainda se vai ter live ou não por conta do feriado, mas a gente vai conversando aqui pelos stories. Quem não me acompanha nos stories, acompanhe porque eu abro muita caixinha, a gente conversa muito de fim de semana, eu tô sempre trazendo algum tipo de reflexão, então me acompanhem que lá também eu trago as novidades, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Quem chegou por último, a live vai ficar salva lá no YouTube. Assistam. E mesmo quem assistiu, às vezes a gente tem que ver de novo para ir processando aos pouquinhos e pensando, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha me dado conta daquilo. A gente vai ali, a gente tem que repetir para elaborar muitas vezes. Então, vai lá, dá uma olhadinha que vai ficar salva lá no YouTube se tudo correr bem, tá bom? Então é isso, gente, ó. Beijo pra vocês, uma boa noite e até a próxima live.